Olá, estamos aqui para mais um Lemos Podcast Jurídico e somos um escritório de advocacia na cidade de Campinas, Lemos Advocacia para Negócios, e meu nome é Nelson Freitas, sou advogado especializado em direito civil e direito empresarial e milito na área do agronegócio. E o tema que nós trazemos hoje, um tema bastante interessante, que é os desafios jurídicos no agronegócio. Sem dúvida nenhuma, o agronegócio hoje é um setor de grande importância na nossa economia brasileira. E falar de desafios jurídicos também, nós temos muito o que dizer, nós temos muito o que falar aqui, porque são grandes os desafios e é importante se discutir, é importante falar a respeito desses assuntos. E, para tanto, hoje eu convidei o Álvaro Peixoto. É uma satisfação receber você aqui, Álvaro. Seja muito bem-vindo, tá bom? Conheço da sua trajetória profissional. Hoje você é diretor-geral de uma empresa de agronegócios, né? E você já traz uma grande bagagem a respeito desse assunto. Você que trabalha, que vive isso, vive o agronegócio todo dia, né? E evidentemente que eu vou dar a oportunidade para você falar, mas eu conheço a sua trajetória profissional, sei que desde da década de 90, né, que você saiu da Universidade de Viçosa e você tem atuado em grandes empresas aí do agronegócio. Então, é muito bom receber você aqui, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz de você ter recebido o nosso convite, de estar aqui conosco e poder falar conosco, tá bem? Então, seja bem-vindo aqui e passo a palavra para você falar um pouco da a atuação sua como profissional, a empresa que você trabalha hoje, bem como dessa carreira profissional que você tem desenvolvido. Obrigado, doutor Nelson. Primeiro eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui e estar inaugurando esse primeiro debate sobre os desafios jurídicos no agronegócio, né? Acho que é um tema interessante. É a área em que eu acabei escolhendo como profissão, né? Eu sou engenheiro agrônomo, né? Meu nome é Álvaro Peixoto e falar sobre isso é sempre positivo, né? Porque a intenção nossa é sempre poder ajudar outros colegas da área, outras empresas que, com a experiência que a gente acabou desenvolvendo, né? Na carreira, na vida, com os desafios que a gente tem no dia a dia da empresa, poder compartilhar um pouco com outras pessoas o que a gente faz, né? Uhum. E um pouco das nossas dores, né? Que a gente acaba tendo no dia a dia, que não é fácil empreender esse país, né? Aí a gente sempre acaba parando num contrato. Né? Então é um tema que a gente não pode deixar de lado. Sim, não é menos relevante. Sem dúvida, sem dúvida. Mas conta um pouco de toda da evolução da sua carreira, vindo lá de Viçosa, e você depois foi para grandes empresas, grandes multinacionais, né? Como foi isso, Álvaro? Vamos lá. Primeiro que a paixão pela fazenda, pelo campo, o negócio rural, ele é bem antigo. Eu, desde os meus 10 anos de idade, já sabia que eu ia estudar agronomia ou veterinária, né? Então, isso é uma coisa que vem porque meu avô tinha fazenda, meu pai tinha fazenda, e a gente sempre ia passar férias e ia para a fazenda, e no final estava no meio das vacas, tirando leite, sempre tendo um pouco dessa relação com o campo desde cedo, mesmo antes de frequentar a faculdade. Então, foi muito simples tomar uma decisão de estudar agronomia. Eu fiquei um pouco na dúvida entre a veterinária e a agronomia, mas eu achei que a agronomia tinha um pouco mais a minha cara, né? Por fim, me formei em 94 como engenheiro agrônomo na Federal de Viçosa e fui inicialmente trabalhar como autônomo, né? Produzir na própria fazenda, então sei um pouco das dificuldades, o que é a produção, né? O que é ser um produtor rural. Uhum. Toquei aquela propriedade do meu pai por pelo menos uns 4 anos, empreendi durante esse período também, montei uma revenda de insumos agrícolas. Obviamente que a gente erra na vida, os grandes erros vêm por falta de conhecimento, de experiência, montar uma revenda numa região em que eu não tinha nem mercado, acabei quebrando porque tomei um tombo lá, né, por problemas de crédito, né, não conseguia receber contas que
que me levaram à falência, né? Como proprietário daquela revenda naquele momento. Mas foi uma interessante experiência para iniciar ali a carreira de engenheiro agrônomo, prestando assessoria técnica, extensão rural. É óbvio que a gente tinha o interesse de fazer vendas de produtos, né? Mas a gente conseguia ali exercer um pouco dessa profissão, fazer projetos para financiamento de banco, essas coisas. A gente teve essa experiência nesses quatro primeiros anos. Depois eu fui trabalhar numa empresa de sementes de hortaliças chamada Seminis. Naquela época chamava SVS do Brasil, aqui em Campinas, a sede era aqui em Campinas, e eu fiz uma boa carreira na Seminis, né? Eu comecei como técnico de desenvolvimento de produto e cheguei a ser o gerente geral do negócio com 12 anos ou 10 anos de carreira ali dentro, né? Foi uma experiência bacana, acabei passando por áreas diversas, saindo da área técnica, fui para a área comercial, virei gerente de marketing e daí assumi a posição de gerente geral daquele negócio. No meio do caminho, a Monsanto comprou a Seminis e eu passei a ser um funcionário da Monsanto, mas ainda trabalhando dentro do negócio de hortaliças, né, e frutas. Num dado momento eu me mudei para São Paulo, né, onde eu fiquei responsável por atender grandes contas do agronegócio, as 50, 60 maiores contas do agronegócio brasileiro, esse agro pujante que planta soja, milho, algodão, né, Mato Grosso, Bahia, Goiás, e a gente atendia grandes contas, né, então eu fiquei responsável por essa unidade de negócio. Logo depois eu saí da Monsanto, fui trabalhar na Cargill Nutrição Animal, e aí eu já mudei um pouco de ramo, vamos dizer assim. Mesmo estando no agronegócio, eu fui conhecer um pouco do que é a produção de proteína animal, né? Então foi muito interessante, porque uma coisa é você produzir grãos, produzir hortaliças e frutas, são pequenos produtores, módulos rurais pequenos. Aí eu convivi ali com grandes produtores, grandes empresários, são os que movimentam realmente esse agronegócio brasileiro, com todos os seus desafios e tamanho empreendedorismo que esse pessoal tem, sem apoio nenhum do governo, que diga-se de passagem. E aí a gente vai para a área da proteína animal, né? Suínos, aves, carne bovina, o leite, a convivência com cooperativas que movimentam todo esse negócio da proteína animal, são muito importantes, fora outros agricultores, outros produtores da proteína animal, grupos importantes também de produção. Eu fiquei ali como gerente de marketing da América Latina, atendendo México, Colômbia, Paraguai, Brasil e Argentina, mas a partir do Brasil, suportando um pouquinho, principalmente 80% do tempo focado no Brasil, depois dando suporte em esses outros países em algumas situações. E depois eu fui para Barenbrug do Brasil, que é a empresa que eu estou hoje, que é uma empresa holandesa, como gerente geral do negócio, de novo, voltando à posição de liderança do negócio. É uma empresa holandesa com uma característica muito interessante, é uma empresa tradicional, com 104 anos de vida, né? A empresa que foi fundada... 104 não, ela foi fundada em 1904. Sim, então ela tem 121 anos de vida. Uma empresa centenária. E essa empresa tem características interessantíssimas, porque é uma empresa familiar e está na sua 4ª geração. Interessante. Então a gente vê valores muito, muito presentes dessa empresa através das 4 gerações e que, de certa forma, justificam o sucesso dessa empresa como uma empresa, um player global no negócio de sementes de forrageiras, né? E a Barenbrug hoje ela está localizada, a sede dela é em Ribeirão Preto. Isso, aqui no Brasil, na verdade, é em Guaíra, no norte do estado de São Paulo. Lá é a nossa sede. Sim. E a gente tem um escritório comercial, um escritório administrativo financeiro comercial, quer dizer, em Ribeirão Preto. Como apoio para algumas para as operações, né?
Então eu realmente fico ali em Ribeirão Preto. Em Ribeirão. Então já estou lá na Barenbrug há 8 anos. Então eu já completei 30 anos de carreira, né? Então já dá para contar alguma história. Sem dúvida nenhuma. E aproveitando toda essa experiência sua, né, todo esse tempo que você tem atuado, evidentemente, como nós dissemos, né, falar de desafios é uma coisa que você enfrenta todo dia, né? É algo que o empresário, é algo que alguém, não só do agronegócio, como em todos os outros negócios, enfrentam todo dia. Então é algo que faz parte da nossa realidade. E nisto nós podemos falar aqui de diversas coisas, né? Então nosso objetivo é discutir um pouco das dores que você enfrenta, nós vamos poder falar sobre um pouco de recuperação judicial, nós vamos falar um pouco de crédito, nós vamos falar uma série de coisas aqui que realmente são de grande interesse do produtor, de grande interesse do empresário do dia a dia. Então, eu pergunto para você, diante desse quadro que você nos trouxe, né, hoje como diretor-geral da Barenbrug, como que você descreve, Álvaro, os desafios de uma empresa multinacional com negócios aqui no Brasil? Como é isso, Álvaro? Bom, acho que antes de a gente falar sobre esse ponto específico, acho que é interessantíssimo a gente comentar que até pouco tempo o agronegócio não era um setor reconhecido pela sociedade brasileira. Ele passou a ter uma relevância na balança comercial brasileira de 15 anos ou 20 anos para cá. Né? Sempre foi Eu, por exemplo, resolvi estudar agronomia porque escutava a agronomia é a profissão do futuro, né? O Brasil tem capacidades para produzir alimento para o mundo inteiro. Então são histórias que no final a gente acabou fazendo parte dela, né? Como profissional da área e tudo. Então é uma área que vem se profissionalizando ainda. Ela não é uma área que está 100% profissionalizada. Então é importante deixar claro que muitas empresas nesse país que atuam no setor do agronegócio ainda são muito pouco profissionalizadas. Em termos de controle, em termos de governança corporativa, em termos de aspectos voltados para responsabilidade ambiental, uma série de coisas. E por isso, a gente vem aprendendo cada vez mais, né? Tem muitas empresas são criadas, a boa parte das empresas são empresas familiares, né? E muitas delas vêm de pai para filho, empresas que estão iniciando agora, não com toda uma estrutura de uma empresa multinacional como a que eu trabalho, né? Mas com uma gestão ainda com muita coisa para se desenvolver. Então, o desafio é muito grande, porque é muito difícil empreender no Brasil, em vários aspectos. Então, se a gente separar os problemas, né, por áreas, nas áreas jurídicas, né, você vai, os problemas trabalhistas, né, ou os desafios trabalhistas, os desafios de, como eu comentei há pouco, de a gente fazer uma contratação de um determinado serviço, o desafio de você estar 100% enquadrado nas leis e nos requerimentos ambientais, como eu atendo um cliente, como eu atendo um consumidor, quais são os direitos que esse consumidor tem, Então, o grande desafio, na minha opinião, é evitar problema. Então, eu acho que uma empresa que quer ter longevidade, que quer ter sucesso na sua carreira, ou na sua história, vamos dizer assim, ela tem que estar alinhada com a lei local. Isso é uma coisa que todas as empresas multinacionais em que eu passei, foram 3 empresas americanas e uma empresa europeia, todas elas prezam pelo atendimento à lei local. A lei local é a prioridade. Não existe jeitinho, não existe tirar meia nota, não existe vender sem nota. Isso é muito relevante. Só que uma empresa multinacional de pequeno porte, como é o caso da Barenbrug, ela compete no mercado informal.
hoje, em que os concorrentes são empresas familiares, locais, em que tira minha nota, não tem controle de tudo, não emite nota fiscal para tudo, ou seja, é uma competição que passa a ser desleal, né? Por outro lado, a gente acaba, para se adequar e ficar dentro da lei e evitar problema, a gente acaba tendo custos que são muito maiores. Né? Mas isso é parte do negócio, é parte do custo Brasil e a gente tem que se adequar a isso. Então, os desafios são relativamente grandes. Então, na minha opinião, uma empresa tem que trabalhar para evitar problema. Ao contrário, para ela ter sucesso, não pode ter problema. Então, ela tem que trabalhar antecipando-se aos problemas. Então, planejamento, contar com uma assessoria jurídica que faça sentido, que consiga fazer com que a gente se adeque às leis, com que a gente tenha processos que estejam adequados para evitar problema trabalhista, evitar problema com o cliente, evitar problema com fornecedores e etc. A gente tem que estar armado de todas as maneiras, com os processos, com as ferramentas jurídicas necessárias, para poder fazer o negócio rodar do jeito que tem que rodar. Ou seja, é muito importante um trabalho preventivo. Zeloso, com cuidado, para não permitir a ocorrência de determinado fato, né? De determinado dano, uma ocorrência que você não quer e não é interessante conduzir. Né? Exatamente. Esse eu acho que é o ponto principal, né? Certo, sem dúvida. A prevenção e a adequação à lei, né? A gente tem que estar adequado, tem que estar... Muitas vezes a gente acaba olhando para o custo que tem da adequação, mas esse custo muitas vezes vale a pena. Porque uma ação que você receba contra a sua empresa lá na frente, ela pode acabar com o seu negócio. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. E vocês, a Barenbruggen é uma empresa que vende para o consumidor final também? Ela promove vendas para o consumidor final? Hoje a gente tem um modelo de vendas, ele é meio misto. A gente tem distribuidores exclusivos, distribuidores não exclusivos. A gente vende para cooperativas, que é uma associação de produtores rurais, mas são instituições. E a gente vende também diretamente a produtores. Entendo. Hoje, se eu não estou enganado, a gente vende de 15% a 20%, entre 15% e 20% do nosso volume de vendas, hoje vai a consumidor final. Tá bom. Né, o produtor rural. Entendo. Diante disto, né, desse quadro que você mencionou, quais são, Álvaro, hoje as efetivas dores do empresário hoje, da indústria hoje? Quais são as do agronegócio? Quais são as dores hoje em dia? Bom, é difícil elencar uma só que seja, né? Mas eu acho que tem algumas que eu acho que são talvez mais relevantes. Vamos tentar colocar algumas aqui, né? A gente sempre tem reclamação. Então, a gente trabalha no setor de sementes, né? Então, hoje, quando você tem uma reclamação, a gente tem que saber tratar dessa reclamação de uma forma adequada. Então, estou pensando aqui do ponto de vista de eu me manter num bom atendimento ao consumidor, né? Respeitar a lei do consumidor, entender como é que as coisas funcionam. Então, acho que esse é um desafio. Ou seja, não basta desenvolver um trabalho preventivo, você tem que estar muito bem preparado e assessorado para que, se você tiver algo que extrapole todo o zelo que você teve, você tem que estar muito bem preparado para atender e para cuidar daquilo desde o princípio, né? De forma técnica, com o respaldo jurídico que você precisa com tudo isso. Exatamente. Né? Então, esse é um caso... Como eu evito problemas de reclamação, então eu tenho que ter processos internos, controles internos, registros desses controles, né? Para que eu possa realmente fazer um bom acompanhamento de tudo isso no momento em que eu tiver uma reclamação, porque é passível disso. Porque muitas vezes o produtor planta a nossa semente e às vezes não chove o suficiente para que aquela semente germine e se estabeleça um campo de produção. Nesse caso, pasto ou não importa, o motivo pelo qual ele usou, né? Uma semente de soja, milho, algodão, etc. Ele precisa que a semente germine, mas se não chover, por algumas vezes isso acontece, algumas vezes pode acontecer do produtor falar, mas essa semente será que é boa mesmo?
né? Será que não tem um problema na semente? Então, às vezes, pode haver uma confusão do consumidor em achar que o problema é da semente, enquanto o problema é do clima. Então, a gente tem que ir atrás de toda essa informação, tentar entender se o sujeito plantou na hora certa, se recebeu a quantidade de chuva adequada, ou se houve irrigação adequada, se a semente não foi armazenada inadequadamente. Então, a gente tem que começar a pesquisar o que aconteceu. E muitas vezes isso não acontece de hoje para amanhã. Eu não consigo resolver o problema do sujeito de hoje para amanhã. Né? Eu preciso de 30 dias para tratar uma reclamação. Minimamente. Porque eu tenho lá amostras daquelas sementes guardadas, faz parte da legislação, eu tenho que manter amostras guardadas daquelas sementes, daqueles lotes que nós vendemos lá por 1 ano. Então eu vou usar aquelas amostras guardadas para comparar com aquela que ele plantou, com o resultado que ele está reclamando no campo muitas vezes. Ou seja, você cumprindo, evidentemente, uma norma legal, mas você mantém lá a semente para uma produção antecipada de prova, se for necessário, ou mesmo numa perícia no decorrer do processo, você tem um material que você consegue fazer a comparação. Né? Comparação perfeita. E nesse caso específico de reclamação, por exemplo, que é algo é possível de acontecer, a gente tem um processo de atendimento à reclamação. Então, a gente tem uma ficha de averiguação de qualidade, uma ficha de averiguação da reclamação, perdão, e nessa ficha a gente preenche os dados do reclamante, a gente tem os dados daquele lote que nós vendemos, com todo o rastreamento desse lote, como ele foi produzido, em quando foi produzido, os padrões de qualidade quando ele foi colocado no mercado. E depois a gente, após visitas no campo, a gente registra, né, fotografias, tira dúvidas com o produtor sobre chuva, quantidade de chuva e etc. Tem vamos dizer, uma lista de perguntas. E aí depois esse documento vai para dentro de casa, onde os nossos técnicos vão começar a pesquisar sobre os possíveis problemas depois da visita técnica. E aí a gente chega a conclusões. Se, como já aconteceu, o produtor tem razão, o problema é da semente, o que a gente faz? A gente tem que repor. A gente tem que resolver o problema do sujeito. E aí isso é que a gente faz. E aí, no final, a gente fecha a reclamação com aquela solução, apresenta o produtor fica de acordo, assina aqui. Sei. E tá tudo certo. E há casos, e felizmente a gente não tem tido esses casos, em que não há solução. Já teve casos no passado, em outras empresas que eu estive, e aí a gente tem que tentar achar um acordo comercial algumas vezes. Quando não há acordo comercial, o produtor muitas vezes acha que ele está com a razão, vai para a justiça. Aí na justiça a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldades, né? Fica caro para todo mundo, a gente tem que acionar advogado e vai. Mas felizmente a gente tem, com a prevenção, com o processo estabelecido, a gente evita muito problema. Perfeito. Álvaro, faz muito sentido ouvir de você esse tipo de trabalho preventivo que vocês fazem e depois todo o desenvolvimento do trabalho zeloso pelo cliente, zeloso pelos seus parceiros, né? E aí a gente percebe que tem um trabalho em parceria com alguns parceiros, alguns prestadores de serviço, né? Fale um pouco a respeito disso, a importância dessas parcerias estratégicas. Como que você vê isso, Álvaro? Vamos lá. Bom, a gente tem os dois lados. Na cadeia, eu diria que a gente está no meio do caminho, vamos dizer. A gente tem o fornecedor de insumos, né, o fornecedor de matéria-prima e insumos, de um lado, e a gente tem, de nós para o consumidor final, a gente tem distribuidores, a gente tem representantes comerciais. Sim. Então, nos dois casos, nesses dois lados ali, a gente tem que contar com muito... Primeiro, um grau de transparência dos acordos que a gente faz, né? Primeiro, a gente tem que entender se o produto que eu estou comprando ele é bom o suficiente, não vai me causar nenhum tipo de problema. Se o parceiro, né, seja ele meu fornecedor, ele não vai me causar nenhum tipo de problema. Se ele tem
lastro financeiro para continuar a tocar o negócio dele, porque às vezes a gente, dependendo da negociação, você tem que pagar antecipado, mas o sujeito vai te entregar a mercadoria. Ou eu estou contando com aquele acordo que fizemos, ele vai me entregar a mercadoria, num determinado momento o sujeito vai falar, não vou te entregar mais. Como é que eu faço? Então a gente tem que se armar de contratos, né? Então eu tenho que contar ali com coisas básicas, né? Impossível hoje a gente rodar nesse país sem ter um acordo firmado, né? Registrado com parceiros. Então isso é super importante. E já indo para o lado do cliente, né? A figura do representante comercial é muito importante, porque é ele quem detém de forma regionalizada o relacionamento com o produtor rural. Nós somos uma empresa que atua em nível nacional, mas nós estamos com nossa sede lá no interior, lá em Guaíra, no interior de São Paulo, um escritório em Ribeirão, e a gente tem equipes de campo, mas a gente não vai em todos os municípios do Brasil com a nossa própria equipe. A gente precisa contar com essas parcerias para ter uma pulverização, né, uma chegada nesses diversos pontos, e a gente tem representantes comerciais e tal. Então, assim, dentro dessa área comercial, e os distribuidores também, então dentro dessa área comercial, a gente tem que ter contratos com representantes comerciais. A gente tem que lembrar que no final de um contrato, ou quando finaliza o contrato, finaliza o ano, eu tenho que pagar um 12avos, né? Não basta simplesmente eu pagar uma comissão para o sujeito, né? Eu tenho que pagar uma comissão e eu tenho que ter o contrato, tem que ter ali bem estabelecido se ele está usando o carro dele, se ele está tirando nota só para a nossa empresa, não, como é que funciona esse acordo que existe de representação, né? O que é meu dever, o que é o dever dele, né? E muitas vezes no agronegócio, muitos representantes comerciais hoje trabalham sem nenhum tipo de contrato. Muitas empresas hoje trabalham sem contratação realmente legal ali, com um contrato assinado de um representante, de um vendedor. Então, e o que é interessante, né, Álvaro, só para aproveitando o gancho, a lei de representação comercial é uma lei da década de 60, é uma lei extremamente rigorosa no sentido de proteger o representante comercial que é vulnerável, tá? Porque ele foi equiparado ao trabalhador, então, mas ele que leva o nome da empresa, ele que veste a camisa da empresa, ele que faz a venda da empresa. E como você falou, a previsão do pagamento das comissões, vocês têm prazo, né? Quer dizer, a representada tem prazo correto para pagamento das comissões, tem que indenizar quando há rescisão e motivada do contrato de representação comercial. Quer dizer, é um segmento, é um setor que tem um respaldo legal. E mesmo assim ainda você identifica algumas falhas com relação a isso, né? Eles têm os órgãos de representação também, né? Eles são ligados ao órgão de representação e mesmo assim ainda é possível identificar algumas falhas nesse relacionamento. É bem comum. É mais comum do que a gente imagina. E empresas como a nossa, né, que são empresas que têm uma certa visibilidade por serem uma multinacional, a gente não pode deixar de considerar os contratos todos assinados, né? A gente está em dia com os pagamentos de comissões, sem atraso, esse tipo de coisa. A gente não tem como pensar em alternativas. Não dá. A visibilidade é muito grande, né? Qualquer derrapada é um problema que a gente acaba causando sem necessidade. Então, essas parcerias são muito importantes. Mesmo parcerias com distribuidores, né? Então, por exemplo, coisas simples que eu já vi acontecer no passado, felizmente a gente não tem nada disso na Barenbrug, mas situações parecidas, coisas muito simples, assim, voltadas a processos de atendimento a cliente ou a distribuidor. Nós não podemos entregar a mercadoria no lugar diferente de onde está descrito o endereço da nota fiscal. É bem comum. O produtor
passar o endereço do escritório dele na cidade e pedir para entregar a mercadoria na fazenda. Não podemos fazer isso. Tem gente que faz. Depois, como é que eu comprovo que eu entreguei naquele determinado endereço? E depois, como é que eu cobro essa venda? Como é que eu recebo sobre essa venda? Então, são coisas muito simples que muitas vezes se escapa numa operação comercial. E esse é um fator muito importante, porque às vezes o ouvinte, né, ele não está familiarizado com esse dia a dia, mas para hoje o advogado representar a empresa objetivando o recebimento de um crédito, há obrigatoriamente de eu demonstrar em juízo a efetiva entrega da mercadoria. Então você está relatando o fato, quer dizer, é um desafio no dia a dia também. Uma outra coisa super comum, a gente trabalha com transportadoras ou transportadores, né? Podem ser transportadores autônomos, caminhoneiros autônomos ou transportadoras mais profissionalizadas. As transportadoras têm menos problema com isso. Mas, ao entregar, a gente tem que ter o recibo da nota fiscal. Aquilo ali é realmente a garantia de que a mercadoria foi entregue. Então, o recibo da nota ele tem que voltar para nós, né? Que somos os, vamos dizer, fornecedores. Seja para distribuidor ou seja para um produtor diretamente, a gente tem que ter o recibo canhoto da nota assinado. Algumas vezes, se a gente não tiver controle desse transportador, o transportador, para ele, tanto faz. Se o sujeito assinou ou não assinou o canhoto, ele fez o papel dele, que é entregar. Então a gente tem que manter um controle. Esses canhotos têm que ser guardados, registrados lá, para que, numa eventualidade de amanhã o sujeito não nos pagar, aquele canhoto é a comprovação de que a mercadoria foi 100% entregue na fazenda do jeito que nós combinamos, conforme a nota fiscal, número X, né? Então a gente consegue comprovar tudo isso, mas para isso a empresa tem que ter processo, né? Tem que ter gente responsável ali para verificar essas coisas e ter o zelo, né? A palavra que o senhor usou aí, no atendimento ao cliente. É fundamental. Álvaro, você relatou a respeito das tratativas com o produtor, e muito se discute no judiciário hoje, na doutrina, a respeito da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porque o produtor ele usa como na atividade produtiva dele, então não haveria aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porque ele não é o destinatário final do produto, mas isso é algo doutrinário que se discute nos processos judiciais. Mas eu pergunto para você, diante dessa figura, da tentativa da aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relações semelhantes, como você vê a boa-fé hoje do produtor ou dos clientes numa relação assim? Porque numa relação tanto do direito civil quanto do direito do consumidor tem que estar presente a boa-fé. Isso é claro, né? Como você vê isso hoje, Álvaro? Bom, deixa eu tentar explicar de um jeito, trazer um outro ponto aqui. E eu já chego nessa pergunta. Você me perguntou algumas perguntas atrás, logo no comecinho, quais são as dores, né? Uhum. Acho que eu acabei não respondendo, eu fui falando um pouco sobre a dificuldade de que é atender um cliente, né? Mas eu acho que a dor principal no agronegócio hoje pensando no agronegócio, ela está voltada a situações de crédito, de como a gente faz análise de crédito, ao dar crédito para um determinado produtor rural, especificamente, ou a uma revenda, a gente corre riscos, né? E para evitar isso, a gente tem que fazer boas análises. Então, existem diversas ferramentas de análise de crédito, e através dessas ferramentas, pelo uso dessas ferramentas, a gente determina limites, se dá ou se não dá crédito para um determinado cliente ou distribuidor, né? Então, aí, voltando no assunto da boa-fé, a gente teve casos, e recentes agora, né, nesse processo como um todo, vou citar alguns casos diferentes que estão relacionados a essa situação da boa-fé. Então, primeiro, a gente dá o crédito, que é o mais simples de todos, a gente fatura e o cliente simplesmente não paga.
conforme combinado, né? E se vê no direito de não pagar por qualquer motivo que seja. Mas, na maioria das vezes, não tem nenhuma justificativa. E, muitas das vezes, que ele não pagou, no momento em que ele não pagou, a gente começa a fazer contato. Nós, o representante comercial, o vendedor, o distribuidor, o sujeito simplesmente some e desaparece. Para de atender telefone. Então, evidente que existe aí, ou sempre existiu, um segundo interesse ou uma vontade de não pagar. Então, isso tem sido muito comum nesses últimos 2, 3 anos, a gente encontrar situações como essa. Tem também casos em que a gente pede garantias. Então, por exemplo, tem uma situação bem recente até, de 2 anos para cá, uma operação grande de um produtor rural na região do Pará. Nós fizemos uma venda grande, importante de produtos híbridos de alto valor agregado, uma venda com uma negociação muito boa para o produtor, preço bacana. Pedimos uma CPR como garantia, né? Que é um documento muito sólido, é um documento que ele é equiparável a uma hipoteca, né? E é um documento registrado em Bolsa de Valores, né? Ele tem lá um registro, sei lá, com código, né? Um carimbo, etc. Bom, simplesmente não pagou. Ou seja, é para ele nos pagar. Caso ele não pague, nós vamos acionar a CPR e a gente pegaria em produto. Entrega de produtos. Exato. Né? Uhum. Cédula do produto rural. Sim. E ao verificar, o cara nem plantou. O sujeito nem plantou a tal da soja que ele pagaria para nós, né? Então, é uma situação que você vai ver, o sujeito está totalmente envolvido. Aí depois, quando a gente fez a operação, não existia problema. Quando a gente vai cobrar, tem o nosso problema e de mais umas outras 10 empresas. Então, existe sim má fé, né? Então, a gente hoje aciona. Então, e aí, o que é difícil explicar? Mas você não tinha uma garantia? Então, como é que eu explico para o holandês? Sim. Você não tinha uma garantia? Por que você não conseguiu receber? Aí você conseguiu. Não, mas é que eu tenho que entrar na justiça para acionar o documento. E nessa de acionar o documento, a gente está há 2 anos tentando receber. E a gente não consegue citar o sujeito, porque ele está escondido em algum lugar. Ele tem 6 ou 7 endereços diferentes espalhados pelo Brasil, do Rio Grande do Sul ao Pará, em lugares diferentes. E a gente não consegue sequer entregar para ele uma citação de que, meu amigo, você tem um processo contra você, onde como é que é o nome? O oficial de justiça. Oficial de justiça vai lá entregar né, a carta. Sim. Com a citação, e o sujeito ele não mora aqui, não, nunca vi. Sendo que 2 dias atrás viram o sujeito na padaria que ele mora ali perto. Então, é uma coisa que não dá para entender o nível de segurança jurídica que a gente não tem nesse país. Porque eu tenho um documento que não vale nada. Ou que eu só vou conseguir cobrar desse cara quando? Quando? Que dia que eu vou conseguir bloquear o bem do cara? Que dia que eu vou conseguir botar o dinheiro que ele assinou, que ele se... Ou até com essa garantia específica, né? Quando você vai recuperar o produto que ele... Pois é. Né? Então, assim, é um caso crítico, na minha opinião. Isso é muito crítico. E quando você fala de crédito, quer dizer, você também mencionou a hipoteca, né? Você pode constituir a garantia hipotecária. Então, a abertura de crédito com garantia hipotecária. Barter, hoje em dia, também é um contrato que traz uma grande garantia. Cédula de crédito rural, que nós falamos, né? O certificado de recebíveis do agronegócio, né? Todas essas ferramentas que você tem, como é hoje? Como que vocês utilizam isso? Como que é o dia a dia de vocês? A gente tem hoje? uma política de crédito, né? Uhum. E obviamente que aqueles clientes ou distribuidores, em especial distribuidores, que é o grande volume que a gente vende hoje, o histórico vale muito, né? Uhum.
é mais ou menos parecido conosco na pessoa física, que a gente tem o cadastro positivo nos bancos, Sim, né? isso. O banco olha para você e fala, não, esse sujeito aqui nunca deveu nada, nunca foi negativado, ou seja, isso tem valor para análise de crédito, né? Então a gente tem uma política onde a gente faz a análise de crédito, então todo cliente, distribuidor, ele tem que apresentar uma documentação básica ali, da movimentação, e a gente vai, de toda forma, após a análise, pedir ou não garantias, né? Então, dentre as garantias, aquela que é a melhor de todas é uma carta de crédito bancária. Sim. Essa daí, o banco vai lá e ele paga para emitir, né? O cliente paga para que o banco emita aquela determinada carta de crédito. Se você tem uma carta do banco de primeira linha, você está tranquilo com o recebimento. Está tudo bem. Custa muito caro, muitas vezes a gente, é uma figura rara de se ver. Tá. Né? A segunda é a hipoteca. Alguns clientes, quando o sujeito dá realmente uma hipoteca, ele está com muito boa fé. Então é o assunto de novo da boa fé. Quando o sujeito dá a garantia, é sinal de que ele tem boa fé. Entendi. Só que aí, desde que ele ofereça uma garantia válida, né? Que não tenha outras hipotecas na matrícula do imóvel. Pois é, e tem que ser hipoteca em primeiro grau nesse caso, né? A gente não aceita a hipoteca em segundo grau. Sim. Aí depois a terceira garantia é a CPR, que é o caso que eu comentei. Mesmo, você veja bem, o sujeito deu a CPR, que é a ferramenta mais comum no agronegócio hoje. A CPR e o Barter são as duas principais ferramentas hoje que asseguram as operações comerciais, né? O recebimento de uma operação comercial. Sim. E mesmo sendo uma garantia, vamos dizer, com uma certa liquidez ou com um peso de recebimento, a gente não conseguiu receber. Mesmo ele se prontificando a dar a garantia, nesse caso específico não houve boa-fé. Sim. Porque da mesma forma que ele fez conosco, ele fez com outros fornecedores, inclusive bancos, dando garantias outras, né? Depois nós fomos descobrir que o sujeito tinha registros, terras ilegais, né? Puxa. No seu próprio imposto de renda e tudo isso. Então você vai ver, são situações que a gente já começa a falar de bandidagem, né? É um pouco diferente, né? Infelizmente foi um bandido, foi muita má fé envolvida nessa história. Mas em geral, aquele produtor ou distribuidor ou parceiro com quem a gente trabalha, ele deu a garantia, geralmente existe muito boa fé quando ele dá a garantia. Sim. No momento que a gente pede. Só aproveitando... Outra coisa que a gente costuma pedir às vezes, dependendo do caso, é duplicatas em calção. Também funciona. Sim. Então, quando é um revendedor, muitas vezes, ele tem lá uma carteira de recebíveis, né? Ele pega algumas duplicatas e calciona para nós, né? Ó, tá aqui, ele como é que fala? Endossa a duplicata para que a gente possa fazer uso dela, caso ele não nos pague, né? Então, também é uma garantia, vamos dizer, no dia a dia que funciona muito bem, ela é pouco burocrática, né? Funciona super bem. A carta de fiança também é algo que pode funcionar, dependendo de quem está afiançando, né? Sim. Então, é um negócio que pode funcionar também muito bem. Tá. São essas as garantias básicas com as quais a gente acaba trabalhando no dia a dia. Quando se fala das garantias de entrega de produto, né, exemplo da CPR, então ele produz e ele garante com o próprio produto que ele está produzindo, depois entrega desse produto como forma de pagamento. Ele antecipa por meio de valores. Hoje nós temos diversos meios tecnológicos até de acompanhar essa produção do produtor, o que ele está produzindo, o que ele está fazendo lá. Esses recursos são utilizados e são efetivos hoje em dia? Tem muitas empresas hoje que oferecem esse tipo de serviço, tá? Em especial mapeamento via satélite, você pode tirar foto, tem uma série de coisas que a gente consegue fazer.
Não é uma coisa muito barata. Geralmente as empresas maiores podem fazer uso disso. A gente hoje não usa esse tipo de ferramenta, mas eu sei que existem algumas. O que a gente tratou de fazer é buscar empresas que possam nos ajudar a fazer uma melhor análise de crédito. Então, de novo, a gente volta no assunto da prevenção do problema. Se eu sei que aquele sujeito tem uma análise de crédito ruim, é melhor não dar o crédito, perder o negócio. Infelizmente. Por mais que a gente queira ajudar, que é um produtor rural, o momento está difícil, para uma empresa hoje, vender e não receber é o pior negócio do mundo. Porque lá no resultado da empresa, tudo que você construiu durante o ano, aquela conta não recebida, simplesmente joga contra aquele resultado no final do ano. Então é melhor você não vender, porque pelo menos você está com estoque em casa. É um ativo que ficou na tua mão. O contas a receber é a pior coisa que pode acontecer. Então dinheiro recebido é a melhor coisa que pode acontecer para uma empresa. Então às vezes é melhor fazer a melhor condição comercial e receber o dinheiro antecipadamente do que vender com prazo, com a margem mais alta, correndo o risco de não receber, dependendo do caso. Entendi. Então, problema. A inadimplência hoje, então, é o grande problema, é o grande desafio que vocês enfrentam também. O que eu diria? O setor passa por um momento difícil, né? Nós tivemos aí um cenário da pandemia, onde a única indústria que cresceu no mundo foi, número 1, a da vacina, né? E a número 2 foi o agronegócio, que não parou, né? As outras todas sofreram, transportes, turismo, né? Todo mundo ficou parado. O agronegócio continuou, porque as pessoas estavam em casa, consumindo, e todo mundo precisa comer. Então o agronegócio cresceu, muitas empresas tiveram altíssimas rentabilidades, só que num dado momento, nós também pegamos durante aquele período a China passando por um problema bem específico na produção de proteína própria, que é o consumo de suínos lá. Devido a um vírus, né, que estava afetando toda a produção suína, e eles estavam comprando carne muito do Brasil e dos Estados Unidos, e então o mercado, de forma geral, estava coincidentemente muito demandante no momento da pandemia. Quando acabou a pandemia, foi exatamente o momento em que a China reconstituiu o seu rebanho de suínos. E ela diminuiu o consumo de material importado, né, de carne importada. Então isso, de certa forma, deu uma acalmada no mercado de proteína, que é o grande mercado que movimenta o agronegócio brasileiro, porque a soja ela é produzida para produzir ração, para alimentar os animais. O milho é a mesma coisa. Então, se você tem um problema lá no animal, então eu vou ter uma produção menor de animais, e, consequentemente, eu vou ter também uma produção menor eu vou precisar de uma produção menor de soja. Então, a gente começou a ter uma oferta muito maior de carne, uma oferta muito maior de soja, então os preços baixam. Nessa de preço baixar, o produtor fica sem rentabilidade. E foi o que aconteceu. Então, nos últimos 2 anos, a gente pegou um reflexo de um pós-pandemia, de preços mais baixos das commodities, seja de carne, seja de soja e milho, e o produtor meio que se descapitalizou, porque quando ele se capitalizou, o que ele fez? Comprou terra, comprou máquinas e equipamentos, e geralmente ele compra e vai pagando, e aí ele tem um compromisso de pagar com recebimento inferior. Então, os produtores brasileiros, de forma geral, estão apertados. Então, essa situação do agronegócio ela não é só no Brasil, é uma situação
Por que é importante dizer isso? Porque aqui não estou falando de política e não temos que juntar a situação do agronegócio à política porque é o Bolsonaro ou porque é o Lula. Tá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma outra discussão e o que eu estou comentando aqui é sobre uma situação conjuntural, certo? Não é estrutural. Então, se não é estrutural, eu tenho fé que nós vamos voltar, nós estamos saindo dessa baixa do preço das commodities e vamos voltar para um preço melhor. A gente já vê reação do preço da soja, com esse negócio da tarifação aí, da super tarifação do governo Trump. O Brasil é um país que foi menos afetado, a gente hoje tem condição de fornecer ou de substituir exportações ou importações que são feitas pela China dos Estados Unidos, a gente consegue substituir por produtos brasileiros. Então, a gente já vê movimentos de preço da carne subindo, preço da soja subindo, preço do milho subindo, e possivelmente isso deve começar a trazer para a gente agora, nesse ano de 2025, uma situação um pouco mais confortável para o produtor brasileiro. Sendo assim... Diminuindo, então, a inadimplência. E imaginamos que a inadimplência deve diminuir. Sim. E que esse produtor de boa fé pague os atrasados. Né? Ok. Porque temos casos de produtores que conversam com a gente, cara, não consigo pagar agora, segura mais um pouco e fica naquela, né? Sim. E aí a gente espera realmente que esse pessoal consiga honrar com os compromissos assumidos lá atrás. Perfeito. Diante de um cenário de mercado um pouco mais positivo. Tá. Então, assim, é um cenário... como eu disse, é cíclico, né? Então é conjuntural. Tá. Você citou algo, na minha opinião, muito importante, que é exatamente o efeito Trump, né? Então, como você vê isso como com uma visão otimista, então, de que isso trará para o Brasil, trará, sim, para um futuro próximo, uma perspectiva boa. Sim, eu acho que definitivamente o Brasil realmente tem uma grande capacidade, é um importante player global dentro do agronegócio. Acho que é a grande... das capacidades brasileiras de produção, o agronegócio é a grande capacidade do Brasil. O Brasil não é definitivamente um país industrializado. Temos indústrias muito competitivas e uma série mas a gente não é, de longe, nós não somos comparáveis ao que é Estados Unidos, ao que é Japão, ao que é Alemanha, né, em termos de industrialização. Nossa grande fortaleza é o agronegócio. Sim. Então, definitivamente, a gente tem muito para crescer dentro do agronegócio. E o agronegócio brasileiro tem características que são muito interessantes. A primeira delas, a gente é o único país do mundo que consegue produzir 2 ou 3 safras no ano, né? Tira soja, planta milho, tira o milho, põe o gado em cima e a gente vai conseguindo fazer isso. Por quê? Porque a gente conseguiu desenvolver tecnologias e a ciência nos ajudou a utilizar bem os recursos que a gente tem, né? Em outros países, por conta de clima, a gente não consegue, né? Eles não conseguem fazer isso. Então a gente tem um nível de competitividade que nos põe numa posição diferente. Então o otimismo ele é muito grande. Eu acho que a gente... existe muita tecnologia que foi desenvolvida para o agronegócio tropical, que essa é uma diferença. Muito do que se fez no passado foi voltado para países de clima temperado. Hoje você vê o Brasil, um país tropical, produzindo muito, muito alimento. Então a gente tem realmente uma capacidade instalada aí que é ainda pouco... Não vou dizer pouco, que é muito explorada, mas dá para ainda... temos espaço para aumentar muito mais, especialmente em produtividade. E aproveitando a sua fala com relação a recursos, com relação à questão tecnológica, e como você vê a adoção dos bioinsumos hoje no agronegócio? Essa pergunta é excelente. É um caminho sem volta. Bioinsumo vamos lá. Hoje está na moda falar em agricultura regenerativa, né? E é um dos negócios da Barenbrug, inclusive, né? O que a gente fala sobre isso?
O Brasil, quando começou a intensificar a sua produção, a gente começa a colocar, a gente partiu primeiro para monocultura, né? Você ter lá, a gente sai daqui e vai para o norte do estado de São Paulo, é cana, para todo lado. É uma monocultura. Sim. Quando a gente vai para o Cerrado, a gente vai ver a soja como sendo um grande, a soja e o gado talvez são os dois grandes produtos, né? A carne brasileira e a soja brasileira, os dois grandes produtos na balança comercial. E a gente vê muito claramente os pastos com os boizinhos lá pastando, você vê a soja para todo lado, aquela coisa, os grãos de forma geral. Mas é muito monocultivo, é muito intenso, muito intensificado. Então, como a gente não tem aquela parada como acontece em outros países, que é aquela parada por causa da neve, e você fica com o solo parado sem uso por um tempo, há um certo descanso, vamos dizer assim, né? Então, aquela mudança de temperatura de frio para quente, no Brasil não tem isso, é quente o tempo inteiro. Então, a gente meio que, entre aspas, estressa o solo e a gente precisa trazer diversidade. Então, como é que a gente faz isso? Colocando a forrageira no sistema, que é o nosso produto, né? A soja, eu ponho a forrageira no meio e tal. E se eu conseguir diminuir fertilizantes químicos, trazer fertilizantes mais naturais, né, orgânicos, por exemplo, e os biológicos, a gente começa a criar de novo ali uma reestruturação físico, química e biológica dos solos. Sim. Uma recuperação desses solos. Então, esse é um caminho que é meio sem volta. Para a gente manter o nível de produtividade, eficiência que o agronegócio brasileiro tem e precisa continuar tendo, a gente precisa trazer um pouco mais da forrageira no sistema e dos bioinsumos no sistema. Não tem como a gente escapar disso. Cada vez mais a adoção disso vai ser muito presente. Então é um negócio que eu pelo menos sou fã. O Brasil foi proativo com relação a isso, né? O Brasil desenvolveu uma legislação específica a respeito disso, uma legislação recente. Tivemos oportunidade de comentar, algumas oportunidades também, e é algo que vem sedimentar um setor que já estava bastante desenvolvido, né, e trazer uma segurança muito grande nesse setor, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Eu creio que a gente deu um passo e a gente hoje, eu diria que a gente está na vanguarda. Quando a gente fala em legislação do bioinsumo, a gente está na vanguarda globalmente falando. Não tem, acho que nem na Europa a coisa não está tão avançada como está aqui conosco. Nós, por exemplo, hoje a gente faz tratamento de sementes. A gente vende sementes tratadas e a gente tem um produto, hoje a gente usa um bionematicida. É um negócio incrível. Acho que o objetivo é melhorar a produtividade. Então, funciona. É um negócio que funciona. E quando a gente tem a lei, né, bem clara, pré-estabelecida, a gente diminui a picaretagem. Acho que esse é um fator importante, né? Sim, porque como é que o produtor vai ter garantia de que naquela embalagem que ele está comprando tem, sei lá, uma quantidade de moléculas ou de bioinsumos ali dentro, ou de bactérias ou fungos que ele está comprando. Ou seja, se não tiver de acordo com a lei, e se a empresa de quem está comprando, se ela não for uma empresa que esteja de acordo com a lei, fica difícil, né? Para ele se garantir, para ele saber que realmente está fazendo a coisa certa. Então, a lei ela vem para nos ajudar, na minha visão. Sim. E o mais importante, ela ajuda o consumidor, ela ajuda a indústria a se adequar e bota todo mundo na mesma condição de competitividade. Isso é fundamental. Perfeito. Desde o princípio eu comentei, né, explorar toda essa sua experiência, toda essa larga experiência que você tem, todos esses anos dedicado a isso. E nós tivemos a oportunidade de falar aqui de
desafios de uma empresa multinacional aqui no Brasil, nós falamos das dores da empresa do agronegócio, tanto da empresa quanto do empresário, nós falamos da importância da parceria estratégica, nós falamos de crédito, nós falamos de consumidor, nós falamos de representação comercial, distribuição, então vários pontos muito importantes, muito necessários, né? Como você fazer, a principal palavra que você utilizou, algo preventivo, né? Adoção de uma providência preventiva. Você falou de parcerias estratégicas, que foi muito interessante. E eu te pergunto agora, já conduzindo para a conclusão aqui desse nosso bate-papo, né? Como você vê a importância de uma assessoria especializada neste contexto todo que você mencionou? Bom, primeiro, a situação como eu comentei, o agro está em desenvolvimento, né? Eu acho que a gente ainda não atingiu o nível de profissionalização máximo que a gente pode chegar, e tem muita coisa para ser ainda desenvolvida do ponto de vista de tecnologia e tudo isso. Eu ainda acho que tem muito espaço para que as empresas e as parcerias se desenvolvam de uma forma um pouco melhor. Acho que tem muito espaço. E no Brasil é impossível tocar um negócio sem ter assessoria jurídica adequada. Não importa o ramo. Não importa o ramo. Uhum. E eu vejo que hoje, com o agronegócio em voga, um agronegócio com holofotes muito fortes em cima dele, a gente tem tido mais golpes, a gente tem tido mais empresas usando de estratégias que não são as melhores, eu diria, porque vem com um pouco de má fé, como o caso das recuperações judiciais recentes. A gente tem lido bastante, o agronegócio, a recuperação judicial no agronegócio triplicou de 2 anos para cá. Realmente vem acontecendo muito isso, e vem muitas das vezes sendo usada, a recuperação judicial sendo usada como uma forma de burlar a lei com amparo jurídico, certo? Não pagar com amparo jurídico. Então, assim, infelizmente, a gente tem, mais uma vez reforço o aspecto que eu comentei no início da prevenção, né? A gente sabendo bem com quem a gente está tratando, com quem a gente está fazendo negócio, através de análise, através de amparo jurídico, adequação à lei, a gente vai diminuindo ou transformando isso numa coisa menos relevante, né? Mas não dá para fazer isso sem ter uma boa assessoria jurídica. E no agronegócio, porque muitas das vezes as empresas estão em regiões talvez mais agrárias, né, rurais, muitas das vezes não tem advogados que estejam interessados em trabalhar no agronegócio. Muitas vezes o cara quer trabalhar nas grandes cidades, ou no conforto de uma grande cidade, no asfalto e tal. Mas falta profissionais de calibre, gente que entenda sobre o que é a dor do agronegócio. Sem dúvida nenhuma, falta muita gente. A gente, às vezes, quando tem um caso que a gente precisa se posicionar, se eu, por exemplo, não me envolver muitas vezes em tentar ajudar, dificilmente o advogado consegue desenvolver sozinho uma defesa, porque tem muitos aspectos técnicos que fazem a diferença. E isso é importante, né? Fazer com que nunca o advogado ele vai estar sozinho nesse jogo. Então é importante que a gente, como condutores do negócio, a gente esteja também envolvidos e passe a entender um pouco mais da lei, e ter esse suporte jurídico, ele é fundamental. Então, mas falta gente voltada para o agronegócio. É interessante a sua observação, porque o trabalho preventivo extremamente importante, mas se ocorrer algo, se ocorrer um dano, evidentemente que você tem que adotar as medidas necessárias,
E a assessoria jurídica vai te ajudar com os elementos jurídicos, mas é muito importante, e mais uma vez esse trabalho preventivo, de você ter os técnicos que lhe deem todo o respaldo, que já tenham produzido toda a prova necessária para dar respaldo àquilo, né? Que você tenha uma reunião de fatos que sejam interessantes para você levar e até para rebater o que a parte contrária está argumentando, né? Então isso é muito importante, esse trabalho contínuo juntos, né? Por isso a importância, e acho que você foi muito feliz quando você destaca a importância dessa parceria estratégica, que é muito importante, é entender efetivamente, que é o nosso propósito aqui do escritório, entender o negócio do cliente, saber a operação do cliente e estar junto sempre, seja no preventivo ou seja no contencioso. Uma coisa que é super importante, doutor Nelson, eu não assino um contrato sem que o jurídico veja. Eu não assino nenhum, por mais que ele seja um contrato igualzinho do ano passado. Eu não sei se o sujeito trocou uma vírgula de lugar que vai dar uma outra conotação naquele contrato. Então, prevenção de novo. Jurídico, por favor, revisa para mim. A hora que ele volta com o ok, eu assino. Se ele não tiver o ok, se não tiver o ok do jurídico, eu nem me meto a besta. Eu acho que você está certo, né? É isso mesmo, exato. Então, ter segurança com aquilo que você está fazendo, né? Sem dúvida nenhuma. É um respaldo que sempre precisa estar andando junto, sem dúvida nenhuma. E uma coisa que eu acho que é interessante comentar, né, em especial recentemente, vivendo um pouco mais por a gente trabalhar, por eu trabalhar numa empresa europeia, holandesa, a gente não vê essa carga necessária que a gente acaba tendo. Eu acabo tendo que contar muito com o apoio do nosso braço jurídico. Eu não vejo isso nas empresas europeias. É interessante, porque lá, primeiro, o nível de burocracia é muito menor, para tudo, né? Aquele assunto do documento, se eu tiver que acionar um documento, o documento ele é automático o acionamento, né? É um negócio que ele funciona num outro ritmo, né, em alguns países desenvolvidos. Então, às vezes os holandeses se assustam um pouco com por que né, tem que ter advogado envolvido em tudo. A gente, no Brasil, precisa. No Brasil, a gente precisa disso. A gente tem leis que são muito boas. Se pegar a lei de defesa do consumidor, é uma lei muito boa. Sem dúvida. Estou dando um exemplo que é a sua área. É uma lei que funciona, ou deveria funcionar muito melhor. A lei existe e ela funciona. Agora, como a gente executa a lei? Essa é uma outra discussão que pode ser explorada depois, talvez num próximo podcast. Mas por que a gente tem tanta dificuldade para fazer algumas das regras funcionarem? Por que de um tempo para cá todo mundo se dá o direito de não cumprir determinadas regras? Estou falando de forma bem generalizada. Sim. Direito de não pagar. Quem tem o direito de não pagar? Se a gente combinou uma coisa, por que você não vai pagar? Antigamente nem contrato existia, era no fio do bigode, funcionava, né? Então a gente não vê mais isso, né? Então no agro, por exemplo, tem muito disso. Não, aqui é no fio do bigode. Não, gente, não dá para fazer isso. Então, assim, um convite que eu faço para os advogados aí do agro, né, que querem trabalhar no agro, tem que diminuir o juridiquês, tem que fazer contratos mais simples e mais concisos. O produtor ou aquela pessoa que está do outro lado, seja ela um parceiro, né, um representante, o cara tem medo de um contrato de 10 páginas. Ele não quer assinar. A gente tem que fazer o negócio de uma coisa mais simples, mais leve. Uma coisa que seja prática. Porque a gente precisa do contrato. Tanto eu como fornecedor, como o meu cliente. Tanto eu como cliente, meu fornecedor. A gente precisa de uma coisa mais leve. Aí a gente quer trazer dentro do contrato tudo. LGPD, tudo está lá dentro. Para com isso, não precisamos disso. O produtor tem medo do contrato. Porque ele quer entender o que ele está assinando. Sim. E na hora que tem lá todas aquelas cláusulas, né, com palavras difíceis, a gente tem que simplificar para facilitar. Eu acho que esse é um convite que fica aí, porque eu acho que esse também é um desafio do agronegócio.
Ou seja, Álvaro, sempre tendo uma assessoria que possa te dar todo o respaldo necessário, seja em assuntos complexos, seja em assuntos simples, é muito importante. Porque um assunto simples hoje, que não é bem cuidado, ele pode se tornar um caso complexo futuro, né? Sem dúvida. E é evidente, é lógico, eu entendo que o que você externou com relação a determinadas burocracias, formalidades, mas algumas são necessárias. Até para como proteger. Você disse, evitar problemas futuros, zelar pela boa-fé nesta relação contratual e ter efetividade depois no cumprimento, né? Sem dúvida. Infelizmente, às vezes, alguns instrumentos ele tem que conter tudo isso para evitar qualquer problema futuro, mas sempre eu acho que trabalhar com transparência, elucidar muito bem o que está acontecendo, discutir, quando ambas as partes são bem assessoradas por advogados, isso flui bem e acaba dando resultado positivo. É isso aí, mas eu acho que é um trabalho que faz diferença, né? Faz diferença. Não dá hoje para a gente pensar em ter um negócio sem ter uma boa assessoria junto. O fio do bigode, infelizmente, não funciona mais no agronegócio brasileiro. É isso aí. E nós, como especialistas nesse setor do agronegócio, estamos aí trabalhando dia a dia, demonstrando o nosso trabalho e assessorando diversas empresas exatamente para suprir todos esses trabalhos e essas dificuldades. Muito importante. Álvaro, já estamos aqui há algum tempo e certamente nós ficaríamos aqui um longo tempo discutindo, mas eu não vou prender mais você, eu tenho que te agradecer muito. Eu que tenho que agradecer. Mais uma vez pelo convite, pela gentileza de ter aceitado o meu convite e ter vindo aqui conosco para poder discutir, para falar sobre a sua experiência, da sua longa carreira. E a gente percebe aí que você realmente tem muita vivência nesse aspecto, nesta área, para compartilhar conosco. Desde já, eu já fico o meu convite para o próximo evento, tá bom? Será muito bom receber você aqui de novo. E agradeço muito aí compartilhar essas ideias, esse pensamento que você tem e até o otimismo que você tem com o futuro. É bem interessante ouvir isso. Eu que agradeço, eu não tenho dúvidas sobre o potencial e a capacidade que a gente tem dentro do agronegócio. O Brasil realmente é um dos principais players no agro, no mundo. Isso é uma situação já não é mais conjuntural, isso é estrutural. O Brasil realmente tem a estrutura para competir, para estar nesse mercado globalmente. E o agronegócio só tende a crescer, não vai reduzir. Então, o que vocês precisarem de apoio nosso, a gente está à disposição também. Ficarei muito feliz de voltar. E tudo que se conversou aqui, tentei trazer de uma forma bem voltada para a vivência, para a prática do dia a dia. E uma forma muito didática, isso é muito bom, é algo sempre interessante. Tá bom. Muito obrigado, Álvaro. Obrigado, agradeço muito. Dr. Nelson, muito obrigado. E agradeço a vocês também, ouvintes, por nos acompanhar e convido para seguir as nossas redes sociais, Lemos ADV, do Instagram e no LinkedIn, Lemos Advocacia para Negócios. Muito obrigado e sigam nossos próximos eventos.